Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Amém? Sabe, quantos aqui têm fome pelo sobrenatural? Quantos acreditam que Deus quer transformar essa cidade, essa nação e as nações da terra? A Bíblia fala em Apocalipse que todos os reinos da terra se tornarão do nosso Senhor. Eu acredito nisso. Eu acredito que vai chegar uma hora em que os reinos da terra se voltarão para o nosso Senhor. Sabe, não é normal, não é natural um cristão não ter um apetite pelo sobrenatural. Quando você nasceu de novo, você nasceu com um apetite pelas coisas sobrenaturais. Um dos sinais de saúde para um cristão é fome pelo sobrenatural. Você sabe quando você está doente, uma das coisas que opera na vida, opera no corpo é a falta de apetite, não é? Você está ali gripado, você fica ali sem querer comer, você fica sem fome, e assim também no mundo espiritual. Quando você está doente espiritualmente, uma das coisas que começa a perder a evidência é a fome. Então não é natural um cristão não ter fome pelo sobrenatural. Nós nascemos com fome. Fome e sede é um dos sinais de saúde. Fome e sede pelo Senhor, fome e sede por essa palavra, fome e sede pelas coisas sobrenaturais é um sinal de saúde. Quando você acha que você não precisa de mais, que tudo já está satisfeito, que você está satisfeito, é um sinal que você vai parar de crescer, vai começar a morrer. Existe uma lei natural da vida, que é a lei que quando você para de crescer, eu tenho 1,85 m, eu parei de crescer, agora eu vou começar a envelhecer, tomara que eu não cresça para o lado, mas eu vou começar a envelhecer e caminhar para morrer. Porque quando nós paramos de crescer, nós entramos num envelhecimento, que vai nos levar a uma morte. Fome nos coloca em uma posição de sempre estarmos em expansão. Amém? Mas quando nós paramos de ter fome, significa que nós paramos de crescer. E vamos começar a envelhecer e a morrer. Mas a Bíblia fala que Jesus vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. Sem mancha, sem pecado. Sem mácula, sem ferida. E sem ruga, sem velhice. Ruga é sinal de velhice. Então Jesus vai vir buscar uma igreja nova. Amém? Uma igreja que se renova o tempo inteiro. Então uma das coisas que trazem saúde espiritual é fome. E não é natural um cristão ter falta de fome. Se existe um tema para essa mensagem dessa noite, é criar uma cultura de evidências sobrenaturais. Deus quer trazer uma cultura de evidências sobrenaturais. Presta atenção, diga cultura. Deus não quer que você tenha apenas experiências sobrenaturais. Deus quer que você tenha uma cultura de evidências sobrenaturais. Não é apenas um momento da sua vida que você deslumbra uma ação de Deus a seu favor. Deus não tem interesse em fazer isso com você, cara. Deus tem interesse de pegar a sua vida e fazer a sua vida uma vida de uma evidência constante do reino de Deus. Então você precisa acreditar. A primeira coisa que você precisa acreditar para você entender o resto dessa mensagem é que Deus quer trazer uma cultura a esse mundo. Quando você lê Mateus capítulo 6, versículo 9, os discípulos de Jesus viram para ele e perguntam: então como nós devemos orar? Jesus diz assim: Pai nosso que estás nos céus, como nós oramos aqui essa noite 2 vezes, santificado seja o teu nome, que venha a nós o seu reino. Ele está dizendo que a cultura que há nos céus, que aquilo que rege os céus, os valores, os princípios, a vida, a essência dos céus, seja trazida à terra. Nós pregamos uma teologia ou uma escatologia que nós iríamos simplesmente escaparmos ou simplesmente deixarmos as coisas e um dia nós iríamos para o céu num plano futuro. Mas Jesus está agora indo contrário a esse entendimento que os céus começam com a morte, os céus começam com o novo nascimento. Por isso Jesus falou que venha a nós o teu reino. Ele não estava dizendo que nós deveríamos ir ao reino dele quando morrêssemos. Ele está dizendo agora, nesse exato momento, nessa hora, hoje, não amanhã, hoje, que venha o teu reino hoje, e que seja feita a sua vontade na terra hoje, como ela é feita no céu agora. Então eu quero sugerir uma coisa aqui para vocês, que o plano de Deus nunca foi trazer os céus para a morte, depois da morte,
que o plano de Deus sempre foi trazer os céus pelo novo nascimento. Na verdade, eu quero sugerir algo maior, que Deus sempre Jesus de Deus e o Espírito Santo, a Trindade, sempre teve como valor, cara, para estabelecer os céus, não pela morte, mas desde a origem, os céus já estavam no nosso meio. Deixa eu explicar. O homem, quando Deus constrói o Éden, Deus bota uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus bota uma árvore da vida. Você lembra disso? Lá no Éden. Ok? E Deus fala para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o homem vai lá e pega aquele fruto, a mulher come e nada acontece. Observa a história. Mas quando o homem morde e come o fruto, os olhos são abertos. Primeira reação do pecado: descobrir a nudez. O que é descobrir a nudez? Descobrir a nudez é você chegar para uma pessoa e dizer assim: você conhece fulano de tal? Não, não conheço fulano de tal não, fulano de tal é assim, assim, assim. Você está descobrindo a nudez daquela pessoa. Então quando aquela pessoa encontra aquela pessoa que a outra pessoa falou daquela pessoa, ela começa a enxergar aquela pessoa pelos olhos daquela outra pessoa. E você nunca deve enxergar o mundo pelos olhos dos outros. Isso é descobrir a nudez, é dizer: ei, você está nu. E aí que a Bíblia fala? Que eles correram e se esconderam. Agora presta atenção, Jesus chega no Éden e fala: Adão, cadê você? Adão, cadê você? E ele está ali escondido atrás da folha, daquele arbusto. Ele ali pegou aquelas folhas de figueira e cobriu a sua nudez. E Deus fala assim para ele: o que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. O que aconteceu, mulher? Foi a serpente. E Deus faz uma cariação ali. Fica imaginando, lá no Éden, a serpente, a mulher e Adão. Aí Deus falou assim: os três erraram, a casa caiu para os três. É o seguinte: você, serpente, por causa de ter enganado a mulher, rastejarás e comerás do pó da terra. Alguém aqui já viu alguma serpente comendo pó de terra? Você assiste lá o Animal Planet, lá o National Geographic, o Discovery Channel, o Animal, Bichos, ou você assiste lá aquele programa que passa sexta-feira lá na Globo, como é que é o nome? À noite, Globo Repórter, que só tem sobre nutrição e sobre animal. Uma semana é nutrição, outra semana é animal. Uma semana de nutrição é o ano inteiro falando sobre isso, cara. E aí você vai descobrir que serpente não come pedra. É ou não é? Você vai descobrir que serpente não come pó de terra. Na verdade, o que Deus estava falando é que o homem foi feito do pó. A natureza carnal do homem foi feito do pó. Então Deus estava dizendo que a cobra, que a serpente, que o diabo ia se alimentar da natureza carnal. Aonde há pecado, alimenta serpente. Então cuidado para não criar uma anaconda. Cobrinha, vem comigo, vem, eu vou namorar, vem comigo, cobrinha aqui, cobrinha, fica aqui. Mas não é isso que eu quero dizer, estou tentando chegar onde eu quero. E aí, sobre a mulher, Deus fala para a mulher: por causa do teu pecado, tu sentirás dores no parto. A sentença da mulher foi sobre o corpo. Que é pior coisa que uma sentença sobre o corpo da mulher? É pesado, não é não, mulherada? Agora, sobre o homem, quando Deus vira para o homem, Deus fala assim: por causa do teu pecado, a terra foi ferida de maldição, ela produzirá abrolhos e espinhos, ela produzirá espinhos. O primeiro Adão produziu espinhos, o último Adão, chamado Jesus Cristo, tomou uma coroa, porque o primeiro Adão, ele trouxe a maldição para a terra, o último Adão arrancou a maldição da terra, e arrancou a maldição da terra é o símbolo do espinho. Agora, quando o último Adão ele arranca esses espinhos, a maldição foi quebrada. Agora, não é isso que eu quero dizer. Eu estou tentando. Mas Deus então falou bem assim: vocês não podem ficar aqui. E Deus expulsa o homem do Éden. A pergunta é: para onde o homem vai? Deus expulsou o homem do Éden. Para onde o homem vai? Cara, há uma lógica aqui, que existia um mundo fora do Éden. Está comigo? Então, se há o Éden, havia um mundo fora do Éden. Então eu quero mudar a pergunta: o que era o Éden? O Éden era chamado de paraíso. Existia um ladrão ali na cruz que disse: como entrarei contigo no teu reino? Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a mesma palavra para Éden. Mais um pouco. Havia uma árvore da vida no centro do Éden. Essa mesma árvore está lá em Apocalipse. Eu quero sugerir então que o Éden era um pedaço do céu na terra.
Então, desde o Gênesis da história, Deus sonhou colocar os céus no nosso meio, o reino no nosso meio. Por isso, quando Jesus ora, Jesus não ora dizendo que um dia nós deveríamos ir para lá, mas nós deveríamos começar a implantar esse reino agora, nesse exato momento, e começar um processo de transformação agora. Então você precisa entender uma coisa: para criar uma cultura de evidências sobrenaturais, nós precisamos entender que Deus quer estabelecer uma cultura. Ele não quer simplesmente dar evidência, Ele não quer simplesmente dar experiências, mas Deus quer trazer a você uma cultura, não para um plano futuro, mas para agora. Diga agora. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós vivemos duvidando de Deus, porque nós nunca criamos uma cultura de crença. Nós vivemos duvidando o que Deus pode fazer, nós vivemos duvidando que o nosso futuro será glorioso, porque nós nunca criamos uma cultura de crenças. Está comigo? Deixa eu te dar um exemplo disso. Você se lembra quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes? A primeira multiplicação em massa foi a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. E aí a Bíblia fala que depois de Jesus ter feito aquela multiplicação, sobraram-se 12 cestos, e aqueles 12 cestos ficou em algum lugar que a Bíblia não fala. Mas o versículo seguinte depois, os 2 versículos depois da multiplicação, a Bíblia fala que Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco, e ele se retirou para orar sobre uma montanha, sobre um alto de uma montanha, na beira de um penhasco. E os discípulos entram no barco, e eles batem uma tempestade, e o barco fica sendo jogado de um lado para o outro. Jesus está ali em cima daquele penhasco, ele está vendo o barco dos discípulos sendo jogados de um lado para o outro, e ele está vendo que aquele barco, que os caras iam se dar mal. O que Jesus faz? Jesus desce daquele penhasco, ele pula lá de cima, eu não sei o que ele fez, mas agora ele começa a andar sobre as águas. Pedro desesperado, os discípulos desesperados, eles olham para Jesus e dizem: é um fantasma. Normalmente quando a gente não está bem, a gente começa a achar que as coisas de Deus são meio demais um pouco. Aí Jesus fala assim: não sou eu. Aí Pedro: quero andar sobre as águas, quero ir até você. Ele vem, afunda. Vocês conhecem a história. Mas o último versículo do capítulo, os 2 últimos versículos do capítulo, terminam dizendo assim: porque eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que tem a ver o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes com a tempestade que bateu naquele barco? Diga, tem tudo a ver. O que a Bíblia está querendo dizer? Se ele fez um milagre uma vez, ele é capaz de fazer um milagre de novo. Ele é capaz de fazer um milagre de novo. Ele é capaz de fazer um milagre de novo. O nosso problema é que nós vivemos não numa cultura de evidências sobrenaturais, nós vivemos em fatos, não em cultura. Mas Deus quer trazer uma cultura. Você sabe como eu oro por doentes hoje? Eu acredito que todos que são doentes, Deus quer curar todo mundo, é isso que eu acredito. Eu não oro pedindo: Deus, por favor, se o Senhor quiser, cure essa pessoa. Não, eu tenho um entendimento que no reino do meu Pai não existe nenhum doente, então eu oro dizendo que essa doença vai embora. Eu não oro com a compreensão, com o entendimento que, se Deus quiser, um dia e uma hora Ele vai curar você. Por enquanto sofra as mazelas da vida aqui, até que um dia Ele tenha a boa vontade de te curar. Não, no dia que Jesus estava com os braços abertos na cruz, Ele disse: está consumado. O que? Tudo. E eu tenho uma coisa que aconteceu na minha vida que me impulsiona a orar pelos enfermos dessa maneira. Eu estava lá na Universidade Federal do Amazonas, lá, a gente estava com 3.000 jovens lá, e a banda estava tocando, e depois quando a banda terminou de tocar, eu entrei, eu estava falando, e quando eu estava falando, tinha um menino que tinha se envolvido numa briga de tráfico, e ele tomou um tiro no rosto. A bala entrou debaixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente, atravessou o céu da boca e parou aqui na cervical. E ali eu estou ministrando, e eu estou falando: o poder de Deus vai entrar neste lugar, a glória de Deus vai se manifestar aqui. Eu estou liberando declarações sobre aquilo que eu acreditava que Deus queria fazer naquela noite. E de repente aquele menino que ainda estava com a boca costurada, que o médico disse que o organismo poderia tentar expelir a bala, e ele ia ficar com sequelas. Aquele menino começou a sentir uma dor muito grande na cabeça. Muito grande na cabeça, a cabeça dele começou a doer, e ele está com a mão na cabeça dizendo: ai, ai, ai. E quando ele está gritando, de repente ele começa a sentir um gosto de metal na boca, e cospe a bala do revólver. Aí ele pega a bala do revólver, tremendo,
ele não era um cristão, ele entrou de gaiato no navio, e agora ele está lá, e ele pega aquela bala do revólver, cara, e ele vai lá para frente, e ele chega na boca assim do palco aqui, e começa a gritar para mim: a bala! A bala! E eu: o que você quer, brother? Eu não tenho bala, eu estou pregando, velho. E ele está gritando para mim: a bala! A bala! Aí eu parei assim para ele, eu vi que ele estava tão louco, que eu virei para uma menina que canta com a gente, chamada Rafaele. Eu falei assim: Rafa, vem aqui, me ajuda esse cara, que o cara está maluco aqui. E ela veio para ali, e de repente ele para e fala assim: na bala! Eu tomei um tiro no rosto e eu cuspi a bala do revólver. E aí eu pego a bala do revólver, eu vejo ali a amassada ali à frente, eu trago ele para cima, ele começa a dar o testemunho, uma explosão de cura, todo mundo começa a ficar bêbado do Espírito, e foi uma noite que todo mundo ficou bêbado. Jesus é um bom companheiro, todo mundo lá tá... Eu me lembro que eu ficava rolando no chão assim, bêbado. Todo mundo foi lindo, cara. Eu gosto de ficar bêbado do Espírito. A gente vai ficar bêbado aqui hoje. Se você é mais certinho assim, não tem problema. Jesus vai te avacalhar. Mas onde eu quero chegar? Que aquela experiência que eu tive, todas as vezes que eu vou orar por um enfermo, eu lembro daquela experiência. E eu penso: se ele fez uma vez, ele faz novamente. Eu não parto do zero, mas uma consciência, de uma evidência clara que se Jesus fez uma vez, ele pode fazer de novo, amém? Então presta atenção, onde eu quero chegar? Cultura é formada dessa maneira. As nossas experiências formam as nossas crenças. As nossas crenças nos levam a um comportamento coletivo se forma uma cultura. Não existe nada mais poderoso do que experiências. Experiências formam crenças. Você está comigo? Por isso, quando Jesus andava, ele não andava só pregando em palavras, mas manifestando poder, porque a evidência de uma cultura dos céus, uma evidência de uma cultura sobrenatural, provocava a construção de uma cultura terrena. Havia essa transformação. Então, experiências formam crenças, crenças formam comportamento. O comportamento coletivo de um grupo começa-se então a evidenciar uma cultura. Agora, o interessante é que quando Jesus está prestes a trazer essa cultura e estabelecer essa cultura de reino, ele diz: Pai nosso, diga Pai. Hoje nós vimos Laura cantando aqui: Abba, eu pertenço a Ti. Ela está dizendo: Pai, eu sou Teu. Quando nós começamos a entender que Deus quer trazer uma cultura, nós precisamos aliar isso ao entendimento que essa cultura é uma cultura familiar, é uma cultura de família. Eu vou dizer para você o que eu acredito. Deus está prestes a trazer um avivamento sobre todas as nações da terra, mas esse avivamento, ele não vai acabar. Presta atenção, eu não estou sendo otimista demais. As pessoas dizem para mim: você é otimista demais, Guga. Eu prefiro ser otimista demais, mas eu estou dizendo isso e eu vou provar que Deus quer trazer um avivamento, e esse avivamento não vai acabar. E eu vou te explicar por quê. A palavra que os profetas têm profetizado ao redor do mundo é essa: Deus está prestes a trazer um avivamento sustentável. Eu participei de várias reuniões pequenas com grandes líderes ao redor do mundo, e todos eles estavam discutindo como podemos chegar a um avivamento sustentável, como construir um avivamento, ou como receber esse avivamento e esse avivamento se tornar sustentável. Nós não queremos o que aconteceu com Gales apenas, que o Espírito de Deus desceu sobre Gales e isso durou alguns meses. Lógico que isso refletiu por todas as nações, mas mudou de uma maneira louca
o mundo inteiro. Nós não queremos apenas o que aconteceu por 3 anos e meio, como aconteceu em Azusa Street, quando William Seymour, um homem negro, cego de um olho, manco de uma perna, ele saiu ali, expulso da sua igreja, entrou ali naquela rua, nessa rua Azusa, ali em LA, em Los Angeles, e uma menina que nunca tinha tocado piano na vida, sentou no piano e começou a tocar música clássica. O Espírito de Deus desceu sobre Azusa, e tem um cara chamado Frank Barclay. Quem é Frank Barclay? Frank Barclay, ele era um intercessor de Azusa, ele escreveu o Diário de Azusa. Tem um livretinho, o Diário de Azusa, de Frank Barclay. E Frank Barclay disse que muitas vezes quando William Seymour pregava a palavra, uma nuvem física entrava dentro do lugar, e as crianças brincavam de pique-esconde na nuvem enquanto ele pregava. Diga, uau! Mas isso durou 3 anos e meio, cara. Nós não queremos simplesmente o que aconteceu em Pensacola. Sabe, olha que loucura, deixa eu voltar a Azusa. Dizem que 900 milhões de pessoas entraram no reino de Deus nesses últimos 110 anos do avivamento de Azusa. Come on, Jesus. Estão dizendo agora que a próxima onda de avivamento nós teremos a colheita de 1 bilhão de almas. 1 bilhão de almas vindo ao reino. Mas não queremos algo que chegue e passe. E a pergunta é: podemos ter um avivamento? Podemos. Podemos ter um avivamento que passe? Podemos. Podemos ter um avivamento sustentável? Podemos. Podemos criar uma cultura de evidências sobrenaturais? Podemos. Mas como seria uma cultura de evidências sobrenaturais sustentável? Diga, com o entendimento do Pai. Porque antes de estabelecer a cultura dos céus como é na terra, há um grito: Pai. Jesus está rompendo a barreira do Senhor, do Elohim, do Adonai, e Ele está colocando um novo fundamento, dizendo: somos uma família. O avivamento sustentável, ele vem com o entendimento de família. Pode-se haver manifestações sobrenaturais sem entendimento de família? Sim. Você se lembra quando os anjos entraram em Sodoma e Gomorra para tirar Ló? Você lembra disso? Olha que loucura isso, cara. Eles entraram para tirar, aqueles anjos entraram para tirar Ló, e os caras eram todo gatão assim, tá ligado? Aqueles modelos, os anjos modelão assim, tipo... Aí a cidade era tão promíscua que olhou para os anjos e falou: vamos dar um pega nesses anjos. Sério? Está escrito. E Ló, para proteger os anjos, ele deu as filhas dele. Havia uma cultura se manifestando, ou havia uma evidência sobrenatural se manifestando, mas Ló estava dando a família para proteger os anjos. Tem muita gente que está dando a família para proteger o ministério. Tem muita gente que está falando bem assim: toma minhas filhas para me proteger o ministério. Não, você não pode dar as suas filhas para proteger o ministério. Você não pode dar a sua família para proteger o ministério. Isso não é sustentável. E nós vimos os filhos dos pastores das gerações passadas se tornando homens tão amargos, jovens tão amargos, porque os seus pais protegeram o ministério, deram os seus filhos para proteger os anjos. Nós podemos ter uma cultura de evidências sobrenaturais, sim, sem a cultura de família. Mas o que Deus quer fazer agora? Deus quer trazer uma cultura de família. Amém? Diga, quando nós entendemos que um avivamento tem como fundamento o berço familiar, ele nunca mais vai parar. Você se lembra de José? A Bíblia fala que José sonhou, e um dia ele sonhou que as estrelas e o sol e a lua se dobravam diante dele. E ele chegou e disse: ei, eu sonhei que as estrelas se dobravam diante de mim, que o sol e a lua se dobravam diante de mim. Agora, José não era o primeiro da família a sonhar. Abraão teve um encontro sobrenatural. Sai da tua tenda, olha as estrelas dos céus. Deus provocou um sonho nele. Isaac teve o seu encontro sobrenatural. Jacó, no vale de Jaboque, ele vê uma escada que sai da terra e vai até os céus.
Então a família em que José, presta atenção, a família em que José foi criado, era uma família que tinha encontros sobrenaturais com o Senhor. Deus quer estabelecer a partir da nossa casa, da nossa família. Deus quer fazer na nossa casa uma casa de sonhos sobrenaturais. Deus não quer que você tenha encontros sobrenaturais só nesse prédio. Deus quer fazer isso na tua casa. Agora, como criar essa cultura de evidências sobrenaturais? Isso aí foi tudo plano de fundo assim para mim entrar aqui agora. Número 1, estar aberto a experiências antes do entendimento. 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia fala que Samuel ainda era uma criança, e Deus vira para Samuel, quando Samuel está deitado, e diz: Samuel. Ele levanta, ele corre até Eli e diz assim: Eli, fala aí. Não te chamei. A Bíblia fala que ele entrou, voltou e deitou. E aí a voz sai de novo: Samuel. Ele levanta e corre até Eli. Eli fala assim: não te chamei. E ele volta e deita. E pela terceira vez isso acontece. Eli entende que é o Senhor. O que acontece? Eli vira para Samuel e diz assim: quando você ouvir essa voz novamente, você vai dizer: fala, Deus, que o teu servo ouve. Agora, o que estava acontecendo com Samuel? Samuel estava tendo uma experiência sem entendimento. O que tem a ver isso? Deus irá usar muitas vezes mistérios para aumentar a nossa fé e nossa dependência, e não significa que tudo que iremos viver em Deus entenderemos. Se você quer viver uma cultura de evidências sobrenaturais, se você quer viver uma cultura de fé, você vai precisar entender que o seu relacionamento está acima de mistérios. Grande parte das coisas no reino de Deus é mistério. Aí você tem que chegar e falar bem assim: o meu relacionamento está acima da minha compreensão sobre algumas coisas. Eu confio que Deus nunca vai me levar num lugar que Ele mesmo não está, que Ele mesmo não esteja. Está comigo? Amém. Se você quer viver numa cultura de fé, você vai precisar entender que grande parte da sua vida vai viver em mistério. Se você quer viver uma vida muito segura, estou muito seguro de mim, eu não quero esse negócio. Eu me lembro que eu fui na igreja de um amigo meu há uns meses, quase um ano atrás, e cheguei, depois de 4 anos, eu cheguei, a igreja estava do mesmo jeito, sabe, do mesmo jeitinho ali, e eu falei assim: e aí, cara, quais são os seus planos? Não tenho planos, está bom isso aqui, eu estou feliz com o que Deus me deu aqui, mas isso aqui, não quero. E na verdade, ele não queria se arriscar em fé. E eu sentei com ele e falei: cara, eu acho que Deus está te chamando para coisas maiores, e isso parte de um medo. Então presta atenção, se você quer viver uma cultura de evidências sobrenaturais, você precisa estar aberto às experiências além do entendimento. 2, vencer a mentalidade de monastério. Diga: vencer a mentalidade de monastério. Diga: proximidade é poder. Se você quer ver o reino de Deus se manifestar em você, você vai ter que vencer uma mentalidade de isolamento. Você sabe onde a igreja nasceu? Na verdade, deixa eu te dar um outro pano de fundo. A grande verdade é que nós, muitas vezes, estamos com medo de ir para alguns lugares porque nós estamos com medo de nos sujarmos. Se eu for para aquele lugar, vou me sujar. Sabe, no Antigo Testamento, quando um homem tocava um leproso, ele se tornava leproso e sujo, ele tinha que ser afastado do arraial por 7 dias para se purificar. No Novo Testamento, quando um sacerdote toca um leproso, o leproso é curado. Você sabe onde a igreja nasceu? A igreja foi profetizada. Alguns teólogos dizem que a igreja nasce em Mateus capítulo 16. Outros dizem que ela se estabelece em Mateus capítulo 2 com a descida do Espírito. Eu acredito que os dois lugares estão certos. Mas a igreja nasce em Mateus capítulo 16. No capítulo 16, versículo 13, Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma pergunta: o que os homens dizem que eu sou? A Bíblia fala que Pedro fala bem assim: tu és o... Não, a Bíblia fala bem assim, que eles dizem: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João. Mas quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia fala que Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus interrompe ele e diz bem assim: bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra de igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e vice-versa.
Agora, eu quero que você entenda algo. Jesus, o último discurso de Jesus foi 5 quilômetros para trás. Jesus anda 5 quilômetros e pergunta: o que os homens dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? E Jesus falou isso em Cesareia de Filipe. Eu tive Cesareia de Filipe em Israel, e essa aqui é a imagem de Cesareia de Filipe na época de Jesus. Você tem a imagem aí? Essa é a imagem de Cesareia de Filipe na época de Jesus. Está vendo esse templo? Está vendo esse lugar aqui à esquerda? Esse lugar à esquerda, ele era um templo a uma deusa da fertilidade. Esse templo aqui à esquerda, era um templo onde havia muitas orgias sexuais. Está vendo esse templo aqui à direita? Esse templo à direita, esse aqui é Cesareia de Filipe. Esse templo à direita era um templo a um deus Pan. Esse aqui é o deus Pan. A imagem do deus Pan, por favor. Esse é o deus Pan. O deus Pan deriva a palavra pânico. Ele é meio pseudônimos de Nárnia, mas esse aí é aquele cara mau. Ele não é do lado bom da força, ele é do lado... Acho que eu estou misturando os filmes. Mas esse aí é o mal, tá? Esse aí é o Pan, que deriva a palavra pânico, medo. Agora presta atenção, Jesus levou os discípulos ao lugar do medo, ao lugar do pânico, ao lugar mais sujo, que nem um judeu que se preze ia para aquele lugar. Agora Jesus leva eles lá e fala bem assim: quem eu sou? Você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem certo, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a igreja nasce no lugar mais escuro daquela região. A igreja nasce no lugar do medo. A igreja nasce no lugar do pânico. A igreja nasce no meio das trevas. Bota a última foto para mim. Essa aqui é Cesareia de Filipe nos dias de hoje. Está vendo esse buraco? Volta na primeira foto. Esse buraco é aquele buraco da direita. Aquele buraco da direita era chamado a porta do inferno. Então Jesus apontou para aquele lugar e disse bem assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Cara, você está debaixo de uma declaração profética de Jesus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Entrará reinos e sairá reis, passará céus e terra, mas a igreja estará estabelecida sobre a palavra que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um dia Stalin, lá no Kremlin, na Praça Vermelha, ele disse assim: aqui na Praça Vermelha, no Kremlin, eu vou enterrar o cristianismo. Fez a maior fogueira de Bíblia da história. Mas ele sabia que depois que ele morresse, e quando a União Soviética se dissolvesse, a primeira sociedade bíblica da Rússia se tornaria então a casa dele. A casa dele se tornou a primeira sociedade bíblica da Rússia. Sabe por quê? Porque nada pode parar a marcha da igreja. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, se nós queremos criar uma cultura de evidências sobrenaturais, nós precisamos estar nos lugares escuros. Terceira coisa, viver do céu para a terra e não da terra para o céu. Sabe, isso parece ser muito bobo, mas eu quero te explicar isso. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 tem um homem diante de Deus, e ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de impuros, e os meus olhos viram o rei. Confissão de Isaías. Ok? Aí a Bíblia fala no versículo seguinte que tem anjos, seres dos céus. Essa é a confissão de Isaías, do homem da terra nos céus. Mas agora existe uma confissão dos homens dos céus, dos seres dos céus, dizendo: toda a terra está cheia da glória do Senhor. A Bíblia diz que eles olhavam um para os outros e diziam: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Agora nós temos um ponto de tensão aqui, porque o homem da terra está dizendo: a terra está cheia de homens de impuros lábios. Mas aqui tem um homem do céu dizendo: não, toda a terra está cheia da glória do Senhor. O que eu quero chegar? Presta atenção. Deixa eu dar um passo para você entender melhor. Existem 3 céus na Bíblia. Primeiro céus, esse céu das estrelas que você vai ver quando você sair daqui, é onde há angústia, tristeza, medo. Existe um segundo céus,
que é os céus onde há as batalhas espirituais, onde o príncipe da Pérsia segurou as orações de Daniel, e Deus manda então Miguel para lutar aquela batalha e vencer aquela batalha. Esse é o segundo céus. E existe um terceiro céus, biblicamente dizendo que é chamado céus dos céus, que é chamado céu do Senhor, é aonde Jesus está sentado. Agora a Bíblia também relata que nós estamos assentados com Jesus aonde? Nas regiões celestiais. Aonde seriam essas regiões celestiais? Diga, no terceiro céu. Se você vive então da terra para o céu, medo, angústia, tribulação, coisas do passado e coisas do porvir estão sobre você. Se você vive da terra para o céu, os principados, potestades estão sobre você. Mas se você começa a viver na perspectiva do céu para a terra, medo, tristeza, angústia, principado, potestade, coisas do passado, coisas do porvir, nada, tudo está abaixo de você. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a implantar uma cultura de evidências sobrenaturais. Amém? O último para a gente encerrar. 4. Manter uma vida de oração ativa. Abra comigo, esse eu vou ler. Abra comigo lá em Atos capítulo 10. Não, Atos capítulo 12. Você vai ler um dos textos mais loucos da sua vida. Eu vou até tirar o casaco. Diz assim: nessa ocasião, versículo 1: o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere e entregou para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados de cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, diga, orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montando a guarda entre o cárcere, na entrada do cárcere. Repetidamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e acordou, e disse: depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos seus punhos. Versículo 8: o anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. E disse ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia grava isso, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, a mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente se reunia e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomando de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si, está louca. Insistindo ela em afirmar que Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Diga, deve ser o anjo dele. Até aqui, presta atenção. Eu estou falando para vocês que para se criar uma cultura, que Deus quer criar uma cultura de evidências sobrenaturais, e para que essa cultura seja criada, nós precisamos de uma plataforma de família. Agora deixa eu te dar as bases dessa história. Pedro está preso, Tiago tinha sido morto.
E Pedro agora está preso numa cadeia. 4 escoltas estão cuidando de Pedro. De repente, na noite, um anjo entra. Olha o que o texto fala. Um anjo entra naquele lugar, cutuca Pedro, versículo 8, e diz assim: vista a calça e as sandálias. E Pedro assim fez. Então agora Pedro foi acordado por um anjo, e aí depois o anjo diz para ele: bota a calça. Então Pedro estava dormindo pelado, e aí ele falou: bota as sandálias. Depois pega e põe a capa. E aí Pedro agora, ele está se vestindo, e ele está prestes a sair da cadeia. E aí ele começa a sair da cadeia. Ele passa a primeira guarda, ele passa a segunda guarda, os portões estão se abrindo. E a Bíblia fala aqui, ó, olha o versículo 9. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo o que era, diga, real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma. Eu quero sugerir uma coisa aqui. A igreja do primeiro século, ela estava tão acostumada a visões reais, a uma cultura de evidências sobrenaturais, e a visões tão reais, que eles não estavam mais distinguindo o que era real daquilo que não era. Pedro não sabia se ele estava numa visão ou se aquilo era real. Presta atenção. A igreja do primeiro século, ela estava tão envolvida numa mentalidade sobrenatural, que eles não estavam sabendo mais o que era real daquilo que não era. Versículo 11. No final do versículo 10, tendo saído, continuou ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei que isso é real. Sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes. Presta atenção. Aqui ele cai em si, ele diz: é real isso está acontecendo. O capítulo continua indo, e olha o que acontece no versículo 2. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde tinha muita gente que estava orando. Eu comecei a estudar sobre essa casa. Essa casa de Atos era a casa do avivamento, era a casa multigeracional. Nessa casa foi a casa que nasceu o derramar de Deus para a igreja primitiva. Agora continua comigo. E batendo a porta do alpendre, uma serva chamada Rode veio atender, e ao reconhecer a voz de Pedro, voltou correndo. Agora presta atenção. Laura está presa, e a gente está orando aqui para que Deus liberte Laura. De repente, a Bíblia, as portas da cadeia se abrem, e Laura vem até esse lugar, e a igreja aqui está orando, e ela bate lá na porta, mas nós estamos trancados. Aí alguém de vocês vai lá e ouve que Laura está na porta, vem correndo e fala assim: Laura está lá na porta. Aí eu respondo assim: não. Versículo 15, eles porém disseram: você está fora de si. Insistiu ela a afirmar que era Pedro. Então eles disseram: deve ser o anjo de Pedro. Presta atenção. Você chega para mim e fala assim: Laura está lá na porta. Eu falo assim: não, é o anjo de Laura. Quem em sã consciência falaria isso? Quem estava acostumada a conviver com anjos. Quem estava acostumado a conviver numa cultura sobrenatural. A igreja primitiva estava tão acostumada a uma cultura de evidências sobrenaturais, que eles não sabiam mais quem era gente, quem era anjo. Ou eles até sabiam quem era quem, mas eles estavam acostumados a se envolver com o sobrenatural. Aí você fala assim para mim: Guga, isso está muito distante. Tá bom, eu vou te contar um negócio. Eu estava pregando em Sumaré, São Paulo, na Estância Árvore da Vida, cara. Estava com a banda tocando, terminamos de tocar, eu preguei, depois de mim entrou um pastor do Cairo, chamado Morribe, pastor Morribe. Ele vira para mim e fala, ele termina a pregação, na hora que ele termina a pregação, ele vai para a sala verde, eu corro atrás dele. Ele é um pastor que tem uma igreja de 6.000 pessoas no Cairo, onde o evangelho é proibido de pregar. E aí eu chego e falo assim: pastor, eu posso ter um tempo com o senhor? Ele fala assim: pode falar, meu filho. Eu falei assim: como é que é a sua igreja? Como é que as pessoas chegam até a sua igreja? Aí ele começa a me contar. Ele me disse assim: 60% da minha igreja se converteram de uma forma sobrenatural. Como é que é isso?
Ele falou para mim, através de sonhos, visões e de anjos que guiam pessoas até a igreja, 60, de 6 mil. Um anjo aparece e fala bem assim: ei, me segue. E eles começam a seguir. E vai virando esquina, vai virando esquina, vai virando esquina. E muitas vezes esses anjos, eles aparecem com a cara de familiares. E eles vão seguindo. É aqui. Ele me disse assim: tem uma menina que eu fui batizar ela. E quando eu fui batizar ela, descer ela as águas, eu tive que falar para ela, porque todo mundo que é batizado lá tem duas confissões. Primeiro, que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador, que Ele morreu e ressuscitou, que Ele é o único que é mediador entre o homem e o Pai. E depois de toda aquela confissão, ele tem que fazer uma segunda confissão. E a confissão é: se você está disposto a morrer por Jesus. E ela falou assim: eu estou disposto a morrer por Jesus, então vou te batizar. Batizou. Ela sai das águas, ela fica parada ali, naquele momento de contemplação do Senhor. O Espírito de Deus vem sobre essa menina. Ela começa a tremer e fala em línguas. Ela é batizada do Espírito Santo ao sair das águas. Ela vai para casa. Primeira semana, segunda, terceira, na quarta semana ela vem para o pastor Morribe e fala assim: pastor, eu não aguento mais, eu tenho que falar para minha família que eu entreguei minha vida a Jesus. Morribe vira para ela e fala bem assim: se você falar, você vai morrer, ou eles vão te deserdar e você vai ser uma órfã. Ela disse assim: não, eu nunca vou ser um órfão, eu tenho um pai. Ela volta para casa, reúne o pai e a mãe, os irmãos, Mohamed 1, Mohamed 2, Mohamed 3, Mohamed 4, reúne todo mundo lá. E está todo mundo sentado. Ela vira e fala bem assim: ei, eu tenho algo para contar para vocês. Há 4 semanas atrás, entreguei a minha vida a Yeshua. Presta atenção, é um árabe dizendo que tem um judeu morando dentro dele. Não é algo simples. Ele está dizendo: eu entreguei minha vida a Jesus. O pai começa a chorar. Ele disse: eu sei, minha filha, porque nas últimas 3 semanas eu envenenei a sua comida e você não morreu. Deus quer criar uma cultura de evidências sobrenaturais no contexto familiar, cara. Eu vou encerrar com isso, tá? Tudo que você tem hoje são palavras que foram depositadas sobre você. Eu estou aqui hoje e Deus tem me permitido correr essa nação, mas eu sei que isso não começou em mim. Minha avó, da parte de pai, ela teve 13 filhos. Meu avô adotou 7 deficientes. E meu avô cuidou de 7 crianças deficientes, além dos 13 filhos. E minha avó morreu no parto, a minha avó paterna, ela morreu no parto do meu tio mais novo. O meu avô morreu quando meu pai tinha 18 anos. Então quando minha avó morreu, meu pai tinha 3 anos. Então meu pai praticamente foi criado sem pai, sem mãe. Tinha 3 anos, com 18 ele faleceu. Meu avô faleceu. Mas quando minha avó morreu, ela estava na cama e ela ia ter o meu avô, ela ia ter o meu tio na noite. E ela estava deitada na cama e uma pomba entrou e sentou na cabeceira da cama. Eles espantavam a pomba e era na fazenda, naquelas fazendas, então não tinha forro. A pomba voou e pousava assim na marquise, no umbral, naquela coluna, naquela viga principal da casa. E ela ficava ali, aquela pomba. E aí eles espantavam, ela voou para lá. Aí minha avó chamou minha irmã mais velha do meu pai e disse assim: ó, essa noite eu vou morrer no parto do seu irmão. E ela falou bem assim: fala para o seu pai cuidar de todos os filhos, e especialmente do Ademar, porque Deus tem algo com ele e com a família dele no futuro, porque ele me visitou nessa noite e me falou. E minha avó morreu aquela noite. Meu avô nunca mais casou, cuidou dos 13 filhos e dos 7 adotados. E meu pai se tornou
católico, apostólico, romano, praticante. E ele mudou do interior de Goiás para Brasília. E o que meu pai fazia? O trabalho do meu pai, ele comprava fazenda, formava fazenda e vendia. Ele viajava muito, minha mãe ficava em casa. Minha mãe casou com 18 anos, minha mãe ficava em casa. E o casal, e quando meu pai viajava muito, os vizinhos de parede, eles eram de uma igreja batista. E eles eram todos músicos, eles eram em 8. Então eles faziam devocional, as vozes tudo divididinhas assim, era lindo. Irmã Marina já está com o Senhor. E minha mãe chegava e ouvia aqueles cantando. E um dia bateu na porta e falou: ei, eu quero entregar minha vida para aqueles que vocês cantam, para Jesus. E ela entregou a vida a Jesus. E ela orou 6 meses pelo meu pai. Um dia meu pai chegou de viagem, cansado, tomou um banho, sentou na sala. Ele está sentado na sala de casa, uma luz entrou da janela, bateu no peito dele, ele caiu no chão. E no meio daquela luz uma voz saiu e disse assim: o vento sopra onde quer, não sabe para onde vai nem para onde vem, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é batizado no Espírito Santo sem nunca ter ido numa igreja. E começa a falar em línguas. Ele vai para a igreja no domingo, isso é uma quinta mais ou menos. Ele vai para a igreja no domingo, só que era uma igreja batista tradicional. Então ele vai para a igreja e quando começa o culto ele levanta e começa a falar em línguas. O pastor para: ei, está errado. E ele é expulso da igreja na primeira vez que ele vai na igreja. Você está no nível muito hard, vai embora. Ele mandou ele embora. E ele vai para uma igreja que é uma igreja batista, outra igreja batista em Brasília, que foi onde eu fui criado, onde o meu pastor teve vários encontros com Jesus. Um dos encontros que ele teve com Jesus, ele estava na praia, Jesus veio andando sobre as águas, ele caiu 6 horas da tarde, foi achado no outro dia 8 horas da manhã, e as pessoas que chegavam perto dele caíam. Tamanha era a glória que estava sobre ele. E aí eu cresci, meu pai se movia muito em milagres. Eu me lembro uma vez, quando eu tinha 8 anos de idade, eu cheguei na fazenda com ele, e ele falou assim: Deus mandou ir para o hospital orar pela menina, e nós fomos para o hospital. Eu cheguei no hospital com 8 anos, e a gente entrou na UTI, e tinha uma mulher chamada Nilza, uma menina, acho que, se eu não me engano o nome dela, eu não recordo o nome dela, mas acho que era Nilza. E ele entrou, ele botou as mãos sobre essa menina de 8 anos, ela estava no zoológico de Brasília, um caminhão desceu, espremeu o carro dela, e ela morreu, teve morte cerebral. E meu pai botou a mão sobre ela, e ele teve uma visão de uma carranca, e ele fala: espírito de morte, vai embora, vida volta agora. A menina abriu os olhos e gritou: ah! E disse bem assim: estou com fome, eu quero comer. Era uma criança de 9 anos. A família estava lá, a família veio chorando, todo mundo veio, virou aquela mobilização no hospital. Eu me lembro que a mulher se ajoelhou nos pés do meu pai: levanta, foi Jesus. E ele me pegou e saiu correndo, porque ele se encheu de temor. E nós entramos no elevador, e ele está com a mão dada, eu estou com a mão dada olhando para ele. Eu tinha 8 anos, eu lembro disso. E ele está chorando no elevador, dizendo bem assim: a glória é tua, Senhor. Essa história que você tem hoje não começou em você. E se começou em você, Deus vai criar uma história de evidências sobrenaturais da sua família. A minha filha, há 4 semanas atrás, ela virou para mim: Isabela, estou indo para a igreja. Ela falou assim: pai, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu: é mesmo, filha? Falou assim: olha aqui. Ela pegou o caderninho dela e estava escrito assim: blusa preta, camisa branca, cabelo comprido, tal cor, vestido, calçado com qual sapato. Deus escreveu para ela a pessoa, 9 anos. Aí eu fui para a igreja e falei assim: eu vou procurar a pessoa, pai. Eu falei assim: vai. Aí de repente ela vem correndo, olha para mim e fala bem assim, eu estou lá na frente adorando o Senhor. Ela olha para mim e fala bem assim: pai, eu encontrei. Aí eu segurei na mão dela e ficou pulando lá na frente: nós encontramos. Aí falou assim: vai lá orar por ela. Aí ela sai correndo, bota a mão na menina e começa a orar. O Espírito de Deus vem sobre a mulher. Meu filho, essa minha filha, eu estou indo para Campinas aqui. Na noite anterior, ela acorda chorando, me abraça. Eu estou na sala ainda antes de dormir. Ela me abraça: papai, acabei de ter um pesadelo. Deixa eu orar por você, filha. Eu abraço ela, oro por ela.
Ela volta, deita, eu falo, me conta o que aconteceu. Não quero te contar. No outro dia ela me manda um áudio, eu chegando em Campinas: pai, eu tive um pesadelo que uma criança, um bebê morria no ventre da mãe. Foi meu pesadelo. Eu mandei uma mensagem para você, uma palavra de conhecimento, filho. Deus te deu. Eu cheguei na igreja para poder pregar. Eu falei bem assim: tem uma pessoa aqui que perdeu um filho no ventre, e você está questionando Deus. A minha filha mandou esse áudio, eu botei o áudio. A menina levanta no meio da igreja chorando. Aquele dia Deus entrou no coração dela, arrancou aquela raiz. Ela me mandou uma mensagem gigante depois. O que eu quero te dizer? Que o que está começando, o que nós temos hoje não é nosso. Começou lá atrás. Está comigo? Mas se está começando em você, se você não teve um pai, uma mãe que fez isso por você, se você não teve uma família que fez isso por você, você vai ser o primeiro. E daqui a 150 anos, eu vou dizer para você o que vai acontecer. Lá na frente, um dia os seus tataranetos vão se juntar no Natal e vão dizer bem assim: sabe o que nós estamos vivendo aqui hoje? Esse movimento de avivamento começou com essa pessoa, com esse casal, e vai ter a sua foto lá. O que nós estamos fazendo não é só por nós, é pelos filhos dos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos. E eu quero encerrar com esse texto. De Provérbios capítulo 4. Esse é um texto de Salomão, tá? Só te fazer uma pergunta: o que Salomão pediu quando Deus virou para ele e falou assim: pede o que você quiser? Grava isso. Esse aqui é o texto de Salomão, Provérbios 4. Ouvi, filhos meus, a instrução do Pai, e estáis atentos para conhecer a prudência, pois dou a vós boa doutrina, não deixeis a minha lei. Salomão falando: quando eu era filho tenro na companhia do meu pai. Quem era o pai? Diga: Davi. E o único diante da minha mãe. Quem era a mãe? Betseba. Ele, Davi, ele, está dizendo ele aí, é Davi, me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O que Davi falava para ele? Versículo 5: adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça nem te apartes das palavras da minha boca, não as abandone e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Versículo 7: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará, abraça a tu e ela te honrará. O que Davi falou para Davi? Adquire sabedoria. Por isso, quando Deus aparece para Salomão e fala: o que você quer? Davi, um dia, botou uma semente em Salomão. Salomão volta aquele dia e diz: meu pai disse que a coisa principal é a sabedoria. Deus, eu quero sabedoria. O que o seu pai, talvez não físico, mas espiritual, está plantando em você nessa última temporada? Meu pai nunca pregou fora da igreja dele em Brasília. Hoje eu, pela misericórdia de Deus, tenho viajado essa nação e nações, mas não sou eu. Vem lá de trás, porque Deus quer criar uma cultura sobrenatural nas nossas famílias.
Imagina se nossos filhos convivessem com anjos dia e noite. Imagine se nossas crianças crescessem em uma cultura de evidências sobrenaturais. Imagine uma casa assim. Imagina a casa de Atos capítulo 11 que nós lemos. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. E eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na comunidade da Fé Church. Porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.